bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai comentar a nossa atividade 2 do mês de novembro. Nessa atividade, a primeira tarefa era assistir um desenho que se chama Cyber Chase, o episódio Harry Potter e os Bolinhos Cósmicos, que está disponível aqui no YouTube. Esse é um desenho muito legal, tem diversos episódios, todos tratam de vários temas matemáticos de uma forma bem legal. Então, quem quiser e puder assistir outros episódios, vai ser muito bacana para vocês aprenderem mais de uma forma divertida. A segunda tarefa seria fazer um vídeo, para quem quisesse, ou escrever um texto com pelo menos 8 linhas, explicando com as suas palavras os conhecimentos sobre as frações que o vídeo mostrou nos seguintes momentos. Primeiro momento, como dobrar a receita. Segundo momento, como transformar fração imprópria em um número misto ao pegar a baba de dragão. E terceiro momento, como dividir os biscoitos igualmente entre os 7 bruxos. Aqui a gente trata de um texto de caráter pessoal, então cada um explicaria com as suas próprias palavras que conhecimentos que aprendeu sobre frações no vídeo. Então a gente pontuou 3 momentos específicos. Como o texto é pessoal, eu trouxe aqui só as explicações de como isso foi abordado dentro do desenho. No primeiro momento, para dobrar a receita, o que eles fizeram ali? Para dobrar a receita, eu posso somar o valor de cada ingrediente com ele mesmo. Ou seja, eu tinha um ingrediente que era 2, eu somo com ele mesmo. Então, ele aparece aqui de novo, 2, e vai ficar 4. Eu tinha outro ingrediente que era 1/3, e eu vou somar com quem? Com ele mesmo. Então, ele vai aparecer de novo aqui. 1/3, então eu vou ter 2/3. Lembrando que em soma de frações o denominador se mantém e quem é somado é o numerador. 1 mais 1, 2. Como transformar fração imprópria em número misto? Na hora que eles foram pegar a baba de dragão, eles precisaram transformar a fração imprópria que eles tinham em um número misto para facilitar a vida deles na hora de pegar a baba do dragão. Então o que ele precisou fazer? Eu junto a quantidade de frações suficiente, isso é uma palavra importante, para que forme um inteiro, até que sobre apenas uma fração com numerador menor que o denominador. Se eu tenho, como era lá no episódio, 6/4, o que a gente faz? Eu sei que um inteiro está associado com o meu denominador. Eu vou obter um inteiro olhando para esse denominador, que é 4, e, portanto, eu concluo que o meu inteiro ele tem este número igual no denominador e no numerador. Então, aqui eu separo desses 6/4, 4/4 vai virar um inteiro. E o que sobrou são 2/4. Esses 2/4, ele está em forma de fração com numerador menor, que é o 2, né? Numerador menor que o denominador. Se fosse, por exemplo, um número maior que esse, vamos supor que fosse 13/4. A cada 4/4 eu tiro uma unidade. Então, se eu subtrair 4/4, vai ficar 9/4. Então, aqui, ó, uma unidade, 9/4. Esse 9/4 ainda tô com o numerador maior. Vou tirar outra unidade. Isso aqui vai ficar 5/4. Ainda tá maior. 5/4 menos 4/4, 1/4. Agora está menor. Quantos inteiros eu tirei aqui? Então, eu tirei 1 inteiro, 2 inteiros, 3 inteiros. Portanto, 13/4 é igual a 3 inteiros e 1/4. Que foi o que sobrou aqui no final. Então, é dessa forma que a gente transforma a fração imprópria em um número misto. E depois, por fim, para dividir os biscoitos igualmente entre os 7 bruxos. Eles tinham vários pedaços, e aí eles transformaram esses pedaços num inteiro e mais uma outra figura que eles viram que tinha uma medida parecida com 3/4. Então, qual que foi a ideia que eles tiveram? Eu transformo os inteiros que eles tinham obtido em frações de mesmo denominador. E depois eu somo tudo para ver quantas partes serão formadas. Então, eles tinham 1 inteiro e 3/4. E aí,
Aqui, sabendo que é 3/4, eles dividiram aqui também em 4, mesmo denominador. Então, portanto, meu inteiro vai valer 4/4. Aqui eu não tenho um inteiro, mas eu tenho 3/4. E aí eu obtive 7/4, ou seja, 7 partes de tamanho 1/4. 7/4 pode significar 7 partes de tamanho 1/4. E aí o texto teria que variar de acordo com aquilo que vocês aprenderam e foram entendendo ao longo do episódio. Aqui a gente já passou direto para a quarta parte, porque a terceira, justamente, era entrar no site do simulador e fazer aquela simulação que é uma espécie de jogo, e a gente passou as instruções lá no PDF, e aqui a tarefa seria escrever os resultados enviando uma foto que continha o nível que você jogou, aparece do lado superior direito da tela, a quantidade de pontos obtidos que vai aparecer logo abaixo do nível, e por último, quando você concluir o nível, antes de passar para o próximo, copie todas as igualdades corretas que aparecerão nos retângulos cinza na parte superior que chama Meus Acertos, escrevendo os números e fazendo os desenhos. Então, sempre que a pessoa jogasse, cada nível, ela faria como se fosse um relatório. Então, nível 1, consegui 500 pontos, e aí eu desenho todas as combinações corretas. A seguir, eu vou fazer uma demonstração para vocês verem como que é esse jogo. Esse simulador, na verdade, né? Eu tô chamando de jogo, mas é um simulador. Então, esse aqui é o nosso simulador, que é para a gente fazer a associação entre frações. Então, a gente tem a opção de frações e números mistos. Eu vou jogar primeiro frações, vou pegar um nível 6, por exemplo, e o que eu pedi aqui é que a gente fizesse um relatório dizendo nível 6, os pontos que a gente vai obter aqui e qual que era a ideia. Isso estava explicado lá. Eu tenho tanto desenhos quanto frações e eu quero saber o que é equivalente ao quê. Então, por exemplo, eu vou começar pelos números, porque já fica mais fácil de eu identificar. 10 oitavos. Então, eu coloco num pratinho aqui 10 oitavos e eu vou procurar algo que represente 10 oitavos. 10 oitavos, 10 é 2 unidades a mais do que 8. Então, eu sei que eu vou ter um inteiro completo, os 8 oitavos, e depois eu vou ter mais uma outra parte dividida em 8, com apenas 2 pintadas, que é o que falta para esse 10. Então, vamos procurar algo que esteja dividido em 8, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, esse aqui está em 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. 3 e 3, 6. 4 e 4, 8. Esse aqui é um candidato. Agora vamos ver. Desses 8, ó, 4 embaixo, 4 em cima. Eu tenho que ter 10 partes. Eu tenho aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, este aqui representa 10 oitavos. E aí a gente pede para conferir. Acertei. Ok. Próximo. 32 vinteavos. Então, aqui a gente vai fazer o mesmo raciocínio. Eu vou pensar que 20 vinteavos é um inteiro. Se eu tenho 20 aqui, quanto falta para 32? 12. Então, eu tenho que ter algo inteiramente preenchido e mais 12 pedacinhos. Temos que ver algo que está dividido em 20. Será? Eu não estou vendo aqui nada dividido em 20. Me parece que 20 é muito grande. Será que eu posso simplificar e usar frações equivalentes? Então, por exemplo, se eu escolhesse dividir isso aqui por exemplo, 4, eu teria 32 dividido por 4 é 8 e 20 dividido por 4 é 5. Então, eu teria 8 quintos. 8 quintos é algo que está dividido em 5 e eu vou ter que pegar 8 partes, então são 2 inteiros também divididos em 5. 1, 2, 3, 4, 5, olha aqui. Quantas partes eu tenho? 5 aqui, 6, 7, 8. Então,
esta imagem é equivalente a esse número, mesmo eu não tendo 20 partes, porque eu transformei em frações equivalentes. Pronto. Com o 45/25 vai acontecer a mesma coisa, porque se com 20 eu já não achava ninguém aqui, com 25 também não vou achar. Ambos são múltiplos de 5, porque terminam em 5. Então, 45 dividido por 5 é 9. E 25 dividido por 5 é 5. Então, agora eu vou procurar algo dividido em 5, mas eu quero 9 partes, em vez das 8 que eu tinha ali. Olha só aqui. 5 e 5. E quantas partes eu tenho? 9. Ótimo. E agora só me sobraram imagens. Vamos dar uma olhadinha nessas imagens. Observem que essa figura verde e essa figura azul, elas são muito parecidas. Elas estão divididas em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes, sendo 6 pintadas e 3 não. Aqui ó, também eu tenho 3 brancas, 3 mais 3, 6 pintadas. Então, independente delas terem o mesmo formato, isso não importa, elas estão divididas em partes iguais e elas estão pintadas e brancas, né, na mesma quantidade. Portanto, elas são também equivalentes. Aqui, outra ideia semelhante. Eu já tinha contado logo no início, que aqui eu tenho 4 com 3, 7. Eu peguei tudo, e aqui são 7 partes, eu peguei 2. Nesse aqui eu também tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peguei tudo, e aqui 7, peguei 2. Então, aqui temos outro par. E por último, eu tenho algo que está dividido em 6. Aqui também está dividido em 6, eu peguei um inteiro e mais uma parte. Aqui eu tenho 6 barrinhas, daqui também um inteiro e mais uma parte. E aí, quando acaba o nível, a gente faz esse relatório. Então, nível 6, eu consegui 12 pontos de 12, e eu gostaria que vocês tivessem escrito isso, né? Fração igual a façam esses desenhos, e se os desenhos só forem, se só forem imagens, também tentar fazer esses desenhos para a gente ver essas associações de partes, tá? Aqui, esse é um exemplo de vários. E eu peguei já de um nível um pouco mais avançado, nível 6, mas começando do primeiro nível, a dificuldade vai crescendo gradualmente. Eu espero que vocês tenham gostado. Com os números mistos também é bem bacana, então joguem, se divirtam, aprendam. Esse tipo de raciocínio dessas frações maiores, a gente pensar no equivalente é bastante importante para a gente compreender os fundamentos das coisas, tá bom? E até a próxima!